O Risco Brasil atingiu 152 pontos no ano de 2025 no governo Lula, o dólar está despencando esse ano e há quem diga que a gente esteja chegando próximo ao fim de uma era de um dólar forte. Como que isso tudo impacta os seus investimentos, o seu bolso? É sobre isso que a gente vai falar, vamos entender um pouco sobre tudo que está sendo falado e trazer uma visão um pouco menos míope de todas essas informações, né? O Lula fala muita coisa, por exemplo, para a gente começar indo direto ao ponto, né? O Risco Brasil está em queda, saiu de 214 para 152 pontos em 2025. E a minha missão aqui, não apenas no YouTube, mas com todos os meus clientes da Stocks, eu sou sócio fundador da Stocks, sou consultor de investimentos, credenciado na CVM para cuidar da carteira dessas pessoas, eu tenho essa missão de ter um dever fiduciário, né? Eu preciso ser imparcial nas minhas análises e pensar naquilo que de fato vai beneficiar o investidor. Então vamos tirar uma visão um pouco menos míope de todo esse cenário aqui, que o Lula falou que, beleza, o menor nível do ano, né, refletindo uma melhora na percepção do mercado sobre o governo e o indicador mede a chance de um país cumprir ou não as suas obrigações financeiras. Quanto menos pontos, melhor a situação financeira do país do ponto de vista econômico. Isso parcialmente está correto sim, essa análise é essa. Só que ele está trazendo uma visão apenas de 2025. Se a gente começa a ampliar essa análise, por exemplo, até o início de 2024, igual a gente vê nesse gráfico aqui, na verdade não teve uma queda de 100 pontos, teve um aumento de 50 pontos, que foi um aumento ali de 50% nesse risco em relação ao que a gente tinha em 2024. Esses 99 pontos, que foi o menor no governo Lula, é maior do que os 92 pontos, que é o menor no governo Bolsonaro também. Então tem muita coisa aí que a gente precisa analisar, ampliar esse horizonte, né? E aqui em 2020 foi quando atingiu essa máxima por conta, obviamente, da pandemia. Aí no final do governo Bolsonaro ali que subiu também e bateu os 324. A gente teve guerra na Ucrânia, chegando perto das eleições ali também, então o mercado começou a precificar uma volta do Lula e achou que poderia dar algum problema no Brasil, só que aí o Lula foi eleito, começou a trazer umas medidas um pouco menos agressivas do ponto de vista de que a gente sabe que o PT costuma fazer, e aí o Risco Brasil veio reduzindo. Só que chegou em 2024, aí eu acho que o Lula tacou o foda-se e falou, vamos quebrar essa porra mesmo, vamos fazer todas as metas que a gente quer fazer, arrecadar dinheiro, cobrar mais impostos, e aí o Brasil é que se... Então, o risco saiu de 99 ali, e com essa escalada dessa tensão política e econômica que a gente veio vendo aqui no Brasil, chegou em 152 pontos, né? Em paralelo a isso, o dólar caiu, em partes por conta dessa queda no Risco Brasil nesse ano de 2025, em partes por conta do enfraquecimento do dólar, de fato, por conta de tudo que o Trump está fazendo, principalmente esse ano ali de 2025, né? Teve o tarifaço, teve a guerra Irã-Iraque, então teve muita coisa e o dólar vem caindo. Para alguns isso é uma baita oportunidade, para outros talvez esse seja o início do fim do dólar, pelo menos da hegemonia do dólar forte, igual a gente teve ao longo dos últimos anos e das últimas décadas, né? Por exemplo, o Santander defende que essa era de fraqueza do dólar está só começando e ainda fala dessa queda estrutural da moeda ao longo do tempo, né? E quais são os motivos pelos quais eles acreditam nisso? Primeiro, incerteza em torno da política comercial dos Estados Unidos, né? Que os investidores globais estão ficando um pouco mais cautelosos por conta dessa questão de imposto, tarifaço o tempo inteiro. O Trump está querendo tarifar agora também quem está tirando dinheiro dos Estados Unidos. Então, de fato, isso é uma preocupação para os investidores globais. Segundo, preocupação com a independência do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, né? Então, será que, de fato, a política monetária nos Estados Unidos ao longo do tempo vai ter credibilidade? Essa é uma preocupação que existe, falando aqui em nome do Santander, né? Não em nome do Santander, mas nas palavras do Santander, na notícia está falando aqui essas informações aqui. E terceiro, os Estados Unidos estão adotando políticas como essas repressões abrangentes à imigração e aumento do protecionismo. E aí, em última análise, eles acreditam que talvez isso possa reduzir a produtividade dos Estados Unidos e isso impactar também no peso do dólar ao longo do tempo. E aí, quando a gente começa a analisar isso, né? Será que faz sentido a gente comprar dólar, pensando num cenário que agora o dólar bateu 5,44 nesse mês de junho de 2025? Será que faz sentido? Ou será que ainda vai cair mais? O que a gente faz, né? No curto prazo é impossível a gente saber. Não tem ninguém que consiga acertar para onde o dólar vai no final desse ano, no final do ano que vem, mas se a gente começa a analisar não apenas o dólar, mas a gente começa a pensar que, de fato, o câmbio, o preço de uma moeda, na verdade, é uma relação entre duas moedas, e agora a gente está pensando no dólar em relação ao real, e quanto mais o dólar se valoriza em relação ao real
ou que ele enfraquece em relação ao real, isso que vai impactar o câmbio, a gente começa a pensar que, beleza, o dólar está perdendo força no longo prazo, mas quem que vai perder mais força? Será que é o real ou será que é o dólar? E aí a gente começa a tomar uma decisão um pouco diferente se a gente analisar apenas essas manchetes mais alarmistas do que começa a acontecer, né? Então, de fato, o dólar teve essa queda. Eu acredito que seja uma oportunidade da gente começar a posicionar ainda mais em dólar, ainda mais que ele bateu 6,30 no final do ano passado, então tá de fato muito barato. A gente já estava pensando em dolarizar a parte do dinheiro por conta de todo esse risco, pagando 6,30, agora que tá 5,44, será que não faz sentido dolarizar ainda mais, com 20% de desconto? E sim, faz sentido. Se você quer ajuda para dolarizar o seu patrimônio, preenche o link aqui na descrição que a gente vai entrar em contato com você, porque aqui na Stocks a gente inclusive tem benefícios para os nossos clientes. Se você fizer o câmbio com a gente aqui na Stocks, você paga metade do preço do que você pagaria, por exemplo, fazendo sozinho aí na internet, nessas corretoras e tudo mais. Então, clientes da consultoria pagam um spread menor do que pagariam se fizessem por conta própria ou então com um assessor de investimentos. É apenas um dos benefícios que a gente consegue entregar para vocês, nossos clientes. Mas beleza, a gente vai, dolariza o dinheiro e vai comprar, por exemplo, S&P 500, mas o S&P 500 está batendo as máximas históricas, né? E sim, de fato está batendo as máximas, mas na hora que a gente começa a destrinchar tudo que vem acontecendo, o que explica essa alta do S&P, né? Por que ele tá nas máximas? Bom, se a gente começa a dividir a carteira do S&P 500 e a gente começa a analisar quais são as maiores empresas lá dentro, a gente vê que Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta e Tesla, só ela sozinha tem tipo 18% do índice. Se a gente adiciona algumas outras Big Techs, chega ali a quase 30%. E aí a gente começa a analisar. Bom, beleza, S&P 500 está subindo, mas se a gente tira essas 7 maiores empresas, por exemplo, do índice, tira as principais empresas do índice e deixa só todas as outras, como é que foi a diferença de rentabilidade? E é exatamente isso que aconteceu desde dezembro de 2022. Essas 7 magníficas chamadas ali, né? Se a gente fizesse uma carteira com os pesos iguais em todas essas empresas, elas teriam um retorno aqui de R$100 investidos nelas, teriam se transformado em 190 aproximadamente aqui 2 anos depois ali. Inclusive esse gráfico está um pouquinho desatualizado, mas no final de 2024, enquanto o S&P 500 teria se transformado em 110, um pouquinho menos. Ou seja, essas empresas puxaram e continuam puxando muito a valorização do S&P 500. Então, de fato, a bolsa está batendo as máximas, mas a gente começa a pensar, beleza, será que essas empresas estão caras ou elas vão continuar valorizando ainda mais? O S&P tá barato ou não se a gente desconta essas empresas? Será que faz sentido a gente expor ao S&P 500 ou faz sentido expor, por exemplo, a um ETF que compra as empresas do S&P, mas tira essas principais de tecnologia? Ou será que não vamos investir nos Estados Unidos, vamos investir ao redor do mundo inteiro, né? Existem ETFs, como por exemplo o VT da Vanguard, que basicamente compra 10 mil empresas ao redor do mundo, né? Então é muito mais diversificado, tem lá 60%, 70% da posição em Estados Unidos, né, no S&P 500 principalmente, mas tem outros 40%, 30% ao redor do mundo. Alemanha, China, Japão, Austrália, Índia e por aí vai. Então é muito mais diversificado e tem uma probabilidade de você ter um hedge natural contra os Estados Unidos também. Existem ETFs para você comprar lá na Europa, ETFs para comprar da China e por aí vai. Então faz sentido a gente pensar numa diversificação cada vez mais global, porque isso reduz os riscos específicos da nossa carteira. E não apenas focar em Brasil e não apenas focar em Estados Unidos também. Existem vários outros tipos de ativo e outras geografias que a gente pode explorar na hora de fazer os nossos investimentos. A próxima notícia que eu separei aqui é que o governo Lula anunciou o Plano Safra da Agricultura, né? Eles estão investindo 89 bilhões, o maior volume de recursos já destinado ao programa e priorizando a produção de alimentos para a cesta básica. Ao investir na agricultura familiar, fortalecemos a economia local, garantimos comida de qualidade a preços acessíveis para a população e ganho justo ao produtor. É lindo, né? Quando o Lula posta, é um baita marketing, é uma baita narrativa que o governo consegue construir, mas se a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tal de Plano Safra da Agricultura, né? Basicamente, o que está acontecendo? O governo está anunciando aumento de juros em todas as linhas de financiamento que eles fazem para a agricultura, né? Naturalmente, a agricultura já tem juros mais baixos do que o resto de outros setores da economia, mas com essa alta da Selic, os juros
de todas as áreas ali da agricultura também vão subir uma média ali de 2 a 2,5 pontos percentuais ao ano. Então, na prática, o que está acontecendo é, com a Selic mais alta por conta de inflação elevada e por aí vai, investidores tirando dinheiro do Brasil e o dólar tendo subido ali nos últimos meses e anos, apesar dessa leve queda recente, né? O que a gente tem? Juros mais altos, o custo de você plantar, de você colher e por aí vai, de você exercer a agricultura ali, vai ficar mais caro. E se o custo aumenta, isso vai ser repassado para o consumidor final. Então o governo coloca ali a manchete de que vai ficar mais barato e mais acessível, mas na verdade ele aumentando essa taxa de juros vai ficar mais caro, isso vai gerar mais inflação, vai precisar subir mais a Selic, vai gerar fuga de capital e por aí vai. Então assim, quem se beneficia disso é o rico que tem dinheiro para comprar títulos atrelados à inflação e tem dinheiro para comprar dólar. Se você não sabe como fazer isso também e quiser a nossa ajuda para se proteger, preenche o formulário no link aqui da descrição. Mas se você não tem dinheiro para se proteger e comprar investimentos que se beneficiam eventualmente da alta da inflação e da alta do dólar, aí infelizmente a sua comida vai ficar mais cara ali ao longo do tempo também. E quando a gente começa a ver aqui, né, até 2 safras atrás, o direcionamento das LCAs era de 35%, com a maior parte, 80%, destinada a linhas de crédito rural que são mais burocráticas. E hoje as LCAs são a maior fonte de recursos para o agronegócio. Os valores captados superam a soma dos recursos provenientes dos direcionamentos de depósito à vista e da poupança rural. Em julho de 2024 e em maio de 2025 foram desembolsados 97 bilhões através desses títulos por meio de linhas de crédito rural, sem contar os valores financiados pelas CPRs. Ou seja, vocês viram recentemente que o governo também está querendo tributar LCIs e LCAs, né? Se eles tributam LCIs e LCAs, a maior fonte de recursos para o agronegócio são justamente esses ativos. Se tributa, fica mais caro para o investidor, então o banco vai ter que oferecer uma rentabilidade maior. Se o banco oferece uma rentabilidade maior para o investidor, o custo do banco aumenta e quando ele vai emprestar essa grana captada para os produtores, vai ter que passar um custo maior também e, de novo, isso aumenta o custo, aumenta o preço de venda, aumenta a inflação e isso é ruim para todo mundo, principalmente para o mais pobre que precisa comprar ali a sua cesta básica, igual o Lula comentou. E o mais engraçado de tudo, né, quando a gente olha essa outra reportagem aqui, o Lula começa a relativizar a Selic, porque agora quem tá lá no Banco Central não é mais o Campos Neto, é o Galípolo, e ele não vai ser tão agressivo quanto ele era com o Campos Neto, com o Galípolo, que foi indicação dele. Então, se a Selic continua subindo, agora ele não pode mais falar que é culpa do Banco Central, da independência e tudo mais, porque quem colocou foi ele. Então ele ameniza um pouco o tom. Dá uma olhada no que ele falou. Tava conversando ali com o Haddad, né? Falou, uma coisa, Haddad, que você precisa falar mais e nós precisamos falar mais é sobre taxa de juros. Todo mundo fala de taxa de juros, fica olhando o aumento da Selic para dizer que o mundo está uma desgraça por causa da Selic. Eu vi a apresentação do Paulo Teixeira nessa questão de anunciar ali o Plano Safra e vi juros de 3%, 2,5%. A taxa mais alta que vi é de 5%. É importante registrar que uma taxa de juros de 5% com inflação de 5% é taxa de juros zero. E sim, de fato, a taxa real é zero, né? Se você cobra 5% ali de taxa de juros com uma inflação de 5%, quando você desconta a inflação, é zero. Se você for olhar a agricultura empresarial, as pessoas também se queixam que a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se pegar juros a 14% ao ano e descontar 5% de inflação, esses juros vão ser de 9%. Está longe de ser o percentual da Selic. É óbvio, né? Selic nunca vai ser a taxa de juros real, isso em qualquer governo, em qualquer pessoa. Mas beleza. É importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse país. E o presidente ainda elogiou o Galípolo, que, segundo ele, é um presidente muito sério. E o Lula também disse que gostaria que a taxa de juros fosse zero, mas que isso não depende da nossa política econômica. Inacreditável, né? Quando era o Campos Neto, era um absurdo, era um escândalo, todo mundo do PT falava mal, mas agora, com o Galípolo, não depende da nossa política econômica. Brincadeira, né? E quando a gente olha aqui, a Selic a 14,75 é o maior patamar desde julho de 2006. Então, assim, 20 anos de Selic nunca tinha chegado nesse patamar, nem mesmo no pior momento da crise do governo Dilma. E aqui, pra gente praticamente fechar esse vídeo, uma notícia muito curiosa, mas triste também, né? Que os jumentos do Brasil estão passando por um risco de extinção. O Brasil perdeu 94% da sua população de jumentos desde
1996. 30 anos, perdeu 94% da população de jumentos, que são inclusive abatidos para fabricar gelatina medicinal, que é muito utilizada na China, né? E aí, como o Brasil não tem essas fazendas especializadas em reprodução de jumentos, isso aumenta ainda mais o risco de extinção do animal. Então é algo para a gente ficar esperto aí. E notícia boa, para a gente finalizar esse vídeo, dá uma olhada na mensagem que eu recebi hoje, inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, de um cliente aqui da Stocus, Pix da Receita Federal. Recebeu essa devolução de R$10.250. Receita Federal mandou um Pix para ele simplesmente por ter feito uma estratégia tributária da maneira correta. Então, sim, você paga muito imposto, sim, você vai continuar pagando muito imposto, mas pelo menos um pequeno percentual desse imposto é possível você economizar e ainda receber de volta. Ou seja, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essas estratégias, como que isso tudo funciona, de novo, o link no formulário tá aí na descrição. Preenche, vamos entrar em contato e entender se faz sentido para você tanto a consultoria para a gente te ajudar a te proteger, montar sua carteira de investimentos, mas também conseguir fazer um planejamento tributário, sucessório, previdenciário também da sua carteira. Tamo junto e até a próxima.